Fala, meu aluno! Fala, minha aluna! Seja bem-vindo a essa aula. Nessa aula, inauguro com você o curso de Lógica Proposicional, o curso de RLM, completíssimo para você aqui do Focus Concursos, tá bem? É importante dizer que a matéria é muito importante e que as primeiras aulas são fundamentais para que você entenda o conteúdo, leve muito a sério, assista bem as aulas e essa aula eu apresento a você o conceito de proposição, o que é e o que não é proposição, tá joia? Então essa aula é a que inaugura o curso de Lógica Proposicional para você. E aí eu coloco na tela isso aqui, ó, aliás, essa parte aqui, lógica proposicional. Professor, o que é lógica proposicional? A lógica proposicional é a lógica que surge com Aristóteles, que nasceu lá na cidade de Estagira, no ano de 384 a.C. e foi morrer lá em Atenas, no ano 322 a.C. também. Professor, você quer dizer que esse troço que cai em concurso público, o cara criou antes de Cristo, até hoje cai em prova? É isso mesmo, cara. Aristóteles criou isso aqui antes de Cristo e até hoje cai nas provas quando o cara coloca lá lógica proposicional, lógica das proposições e assim por diante. E qual que é a ideia, Johnny? Me dá a ideia central do conteúdo, porque aí, claro, se eu souber a ideia central, eu aprendo de forma melhor. Isso é muito verdade e muito importante. Quando você não entende a ideia central de um assunto, dificilmente você guarda, memoriza, dificilmente você aprende. É por isso que eu sempre começo meu curso de lógica ensinando você por que é que surgiu a lógica proposicional. Aristóteles era um sujeito muito inteligente, um dos grandes sábios gregos, porém, ele não tinha uma boa oratória, ele não tinha uma boa retórica, ele não era bom na argumentação quando falando, e ele era muito bom escrevendo, pensando e assim por diante. Ele resolveu, então, estudar a argumentação, ele resolveu entender melhor e escrever sobre isso, como que as pessoas convencem as outras através da argumentação, e desse estudo surgiu a lógica proposicional. É importante saber disso para que você entenda que o objetivo dessa lógica, o objetivo por trás de tudo que nós veremos é estudar a argumentação, é chegar no ponto de entender como se dá a argumentação, como que as pessoas concatenam ideias, como que as pessoas amarram ideias a fim de convencer as outras de alguma coisa que elas queiram, certo? E o nome lógica proposicional vem de um conceito importante. O nome lógica proposicional vem de proposição, que é o objeto central da lógica proposicional. Antes disso, eu quero colocar algumas nomenclaturas importantes acerca dessa lógica que eu preciso que você recorde, que eu preciso que você lembre, porque os autores se comunicam com você. Ao longo das questões, eles citam esses nomes para fazer referência à lógica proposicional, e se você não souber, você pode ficar nervoso, pode ficar inseguro, e nós não queremos, evidentemente, que você fique nervoso e que você fique inseguro, certo? Coloquei na tela, e aí nós temos o seguinte, ó. Quando o autor fala lógica proposicional, nós temos vários outros nomes que podem aparecer. Então eu coloco aqui, ó, o nome tradicional é o nome de lógica proposicional, mas alguns autores preferem chamar de lógica clássica, porque é a primeira lógica que surgiu ao longo da história. Então, se o seu autor falar de lógica clássica, saiba que essa lógica clássica é a lógica proposicional. Se, por outro lado, o seu autor fizer menção à lógica formal, nós também estaremos falando sobre a lógica proposicional. Então ele fala segundo a lógica formal. Beleza, é a lógica proposicional. Alguns autores também gostam de chamar essa lógica de bivalente. Já já você vai entender por que é que o autor chama de lógica bivalente, tá? Mas por enquanto, apenas lembre, quando ele fala lógica bivalente, é a lógica proposicional. E alguns autores também chamam ela, homenageando o autor, né, quem criou essa lógica, de lógica aristotélica. Quando o autor falar lógica aristotélica, é óbvio, ele está falando da lógica formal, da lógica bivalente, da lógica clássica, da lógica proposicional criada pelo nosso queridíssimo, famoso e importante Aristóteles, e é sempre bom recordar que você reclama às vezes de aprender um troço que foi criado lá 300 e tantos anos
antes de Cristo, certo? Como disse, o nome lógica proposicional vem de proposição, e aí eu preciso que você entenda, e você nunca vai aprender, você nunca vai evoluir em lógica caso você não aprenda o que é proposição. É o objeto de estudo da lógica proposicional. E nós avançamos, portanto, para o seguinte: o que é uma proposição, professor? Na sua tela temos a definição bastante formal do que é uma proposição. Uma proposição é uma sentença declarativa ou, em outras palavras, uma informação completa que deve ser classificada apenas como falsa ou verdadeira, mas nunca ambas. E aí, olhando para você, eu digo melhor. Os autores mais eruditos, as apostilas e livros mais formais diriam assim para você: uma proposição é uma sentença declarativa que deve ser verdadeira ou falsa, mas nunca ambos. Traduzindo isso para você, eu falo assim: proposição nada mais é do que uma informação completa. Toda e qualquer informação completa que você e eu passamos a alguém ou recebemos de alguém ao longo da vida, no nosso dia, na vida cotidiana, nós chamamos de proposição. Na língua portuguesa, sentença informativa, sentença declarativa, informação completa. No campo da lógica, proposição. E é isso que eu vou organizar para você, tá? Quando estamos em língua portuguesa, eu falaria assim, ó, aqui nós temos uma informação, nós temos uma sentença informativa, uma informação completa. Alguns autores diriam que é uma sentença informativa, claro, aquela que traz uma informação. Alguns outros autores diriam que ela é uma sentença declarativa, ela declara alguma coisa, e quando você declara alguma coisa, é óbvio que você está transmitindo uma informação. No campo da lógica, nós chamamos tudo isso de proposição. E aí a gente vai agora começar a esmiuçar com você o conceito de proposição, porque isso cai muito em prova, despenca de cair em prova, e além de cair em prova o conceito puro do que é proposição, você usa isso até o final do curso para responder de outros assuntos, de outros tópicos da lógica proposicional. Toda a lógica proposicional é baseada no quê? Na proposição. Se você não sabe o que é proposição, é evidente, é óbvio, é claro, você vai ter problemas para responder e para aprender o assunto depois. Por isso, muita atenção agora. Fixe a atenção e entender claramente o que é uma proposição, certo? Eu coloquei esse esqueminha aqui para que você entenda. Informação completa, sentença informativa, sentença declarativa, são termos que nós usamos na língua portuguesa. No campo da lógica, eu chamo isso de proposição. Eu vou limpar isso aqui e eu vou organizar isso melhor para você agora. Começo assim, ó. Quando eu falo para você de uma proposição, lá na sua cabeça eu quero que você grave o seguinte para mim, cara. Na sua cabeça, eu quero que você grave exatamente o seguinte para mim. Quando você fala de uma proposição, obrigatoriamente você está falando de uma informação, e não é qualquer informação, é uma informação completa. Essa informação completa, ela tem que ter algumas características. Por exemplo, obrigatoriamente essa informação completa tem que ter um verbo. Professor, por que tem que ter um verbo? Por um motivo óbvio, porque é impossível, meu irmão, é impossível dar uma informação sem você ter um verbo. Eu desafio você, pense aí agora, pense um pouquinho, tente criar uma informação, tente contar algo para alguém sem usar um verbo e você não conseguirá, porque é o verbo que dá a ideia de ação, de acontecimento, de contar alguma coisa. Por isso, sempre para que você reconheça uma proposição, tem que ter um verbo. Se não tiver um verbo, saiba, ali nós não temos uma informação. Por exemplo, quando eu digo bom dia é uma sentença exclamativa, não tem nenhum verbo. Se não tem nenhum verbo, não é uma informação que eu estou te dando. O objetivo é outro. Para que eu tenha uma informação, eu tenho que ter um verbo. A proposição exige
a presença de um verbo é obrigatória. Além disso, para que nós tenhamos uma informação completa, para que nós tenhamos uma informação, essa informação, ela tem que ser verdadeira, ou ela tem que ser falsa. Isso parece óbvio, né? Quando nós temos uma informação, essa informação ou ela é verdade ou ela é falsidade. Quando você lê uma matéria no jornal, ou aquilo está certo, correto, aquela matéria está de acordo com a realidade, ou mentira, ou é um fake news, por exemplo. Portanto, uma proposição, para que seja uma proposição, nós temos que ter sempre uma de duas possibilidades. Ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Uma das duas. Não tem terceira, não tem depende, não tem talvez, não tem essas possibilidades. Sempre que você responder depende, se eu perguntar, olha, essa informação aqui, ela é verdadeira ou é falsa? Se a resposta for depende, significa dizer que não é uma proposição. E eu te explicarei isso melhor quando eu chegar no tópico sentença aberta. Por enquanto, recorde as características básicas de uma proposição. O basicão para você reconhecer uma proposição. Básico número 1, ela tem que ser uma informação completa. Básico número 2, ela tem que ter um verbo. Básico número 3, ela tem que ser classificada entre verdadeira ou falsa, obrigatoriamente. Esses três conceitos estão baseados em alguns princípios que eu preciso que você aprenda, e esses princípios são os princípios fundamentais da lógica proposicional. Quais são esses princípios? E eu coloco para você aqui, adianto para você aqui, que existe no campo da lógica aquilo que nós chamamos de princípios fundamentais. Quem são esses princípios fundamentais? São 2 a rigor, e eu coloco mais um, porque algumas bancas dizem que existem 3, eu nem concordo com isso, mas as bancas dizem, eu acabo colocando também, tá joia? O primeiro princípio é muito importante, é esse princípio que eu colocarei aqui, ó, é o princípio do terceiro excluído. A leitura dele é assim, ó, princípio do terceiro excluído. O que é, professor, o princípio do terceiro excluído? É o princípio que fala o seguinte: uma proposição obrigatoriamente tem duas hipóteses. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe terceira possibilidade. Não existe outra hipótese. Por isso, a terceira hipótese está o quê? Excluída. É assim que nós falamos. Por isso, o princípio do terceiro excluído. Só que aí surge um problema. E se ela for os dois ao mesmo tempo? E se essa informação ao mesmo tempo for verdadeira e também for falso? O que acontece? E aí, antes que você pergunte, sim, isso é possível. Antes que você questione, existem informações que são ao mesmo tempo verdadeiras e falsas. E aí eu digo a você, existe um princípio que proíbe isso. Existe um segundo princípio que nós chamamos de princípio da não contradição. Coloco para você aqui. O segundo princípio é o princípio da não contradição. Para que eu possa explicar o que significa isso para você, eu preciso que você entenda o que é uma contradição. Uma contradição é quando uma mesma informação, no mesmo contexto, é verdadeira e é falsa. Imagine a mesma informação, no mesmo contexto, sendo verdadeira e sendo falsa. Isso pode acontecer? Isso acontece às vezes. E se isso acontecer, ela será uma proposição? Não. Para ser uma proposição, não pode acontecer contradição. Para ser uma proposição, essa informação não pode, ao mesmo tempo, ser verdadeira e ser falsa. Se isso acontecer, você diz que ela não é uma proposição. E aí algumas bancas, a VUNESP, por exemplo, diz isso, diz que existe um terceiro princípio, que é o princípio da identidade. Esse princípio da identidade diz que toda proposição tem uma identidade que ela é igual a si mesma, tá certo? Ele é um princípio meio tosco, claro. Se eu crio uma proposição, se eu crio uma informação, ela sempre vai ser igual a si mesma, ela possui uma certa identidade.
De modo geral, por exemplo, Banca CESP diz que existem 2 princípios. Banca VUNESP diz que existem 3 princípios. E de modo geral, as bancas acompanham o CESP, né? De modo geral, as demais bancas vão dizer que sempre existem esses 2. Não fique preocupado, basta você recordar. Na Banca VUNESP, ele vai dizer que existem 3 princípios e você aceita. Nas demais bancas, ele vai dizer que existem 2 princípios e você aceita também, tá certo? Só uma questão de diferenciação de teoria aí para uma banca e para outra banca. Toda a lógica proposicional está baseada nesses 3 princípios que estão aqui. Uma proposição não tem 3 hipóteses. Uma proposição tem só 2 hipóteses. Ou é verdadeira ou é falsa. Continuo. Uma proposição não aceita contradição. A mesma informação ou é verdade ou é falsa. Se for os 2 ao mesmo tempo, ela não vai ser chamada de proposição, mesmo que seja uma informação completa. Mesmo sendo uma informação completa, quando ela tem as 2 hipóteses ao mesmo tempo, quando ela é verdadeira e também é falsa, ela não vai ser uma proposição. E esse último só vale para a Banca VUNESP, certo? Professor, você pode me dar exemplo disso? Eu antes colocarei na sua tela o que eu acabei de colocar, de escrever aqui no quadro, tá aí, ó, bonitinho para você. Princípios lógicos, princípio terceiro excluído, fala para você que uma proposição deve ser verdadeira ou falsa, não havendo outra possibilidade. E o princípio da não contradição diz que uma proposição não pode ser, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa. E como falei para você, vou colocar aqui, ó, um asterisco. Para a Banca VUNESP, existe um terceiro princípio, que é o princípio da identidade. É só você recordar disso e você já vai acertar questões lá sem nenhum problema. Esse terceiro aqui só vale para a Banca VUNESP, certo? E aí eu trouxe para nós aqui, antes desse aqui, eu quero colocar alguns exemplos do quadro sobre o que são proposições, né? Me dá exemplo aí, Johnny, do que seria a proposição, então? São informações completas, mas como assim, né? Informação completa? Cara, qualquer informação. Qualquer informação completa, clara, que não reste dúvida alguma, nós chamaremos de proposição. Por exemplo, se eu venho aqui para você e coloco assim, ó, Carlos foi à praia. Quando eu venho aqui e digo Carlos foi à praia, eu estou te dando uma informação completa. Eu disse que alguém, o Carlos, não resta dúvida, é o Carlos, ele foi a algum lugar. Ele foi aonde? Ele foi à praia. E, portanto, nós temos uma informação completa. Professor, mas ela é verdadeira ou falsa? De repente, né? Como a gente não conhece o Carlos, não sabe, mas ela é um dos 2. Ou ela vai ser verdadeira, se ele tiver ido, ou ela vai ser falsa, caso ele não tenha ido. Não temos dúvida em relação a isso? Aí eu vou lá e continuo para você. Johnny é professor, ó. Johnny é professor, pronto. Temos uma informação completinha aqui para você. O Johnny, sujeito definido, é alguma coisa, ele é o quê? Professor. Pronto, você entendeu tudo que eu falei. Se eu venho aqui e digo para você, o Brasil, vejamos lá, o Brasil é um país, pronto. Temos uma informação completa, prontinho para você. O Brasil, sujeito definido, é alguma coisa, é um país. E aí você pode classificar em verdadeiro ou falso. Algumas informações nós simplesmente não temos como saber qual das duas é, mas a gente sabe que vai ser uma das duas. Por exemplo, essa aqui, ó, existe vida após a morte. Isso já foi questão de prova, por exemplo, ó, existe vida após a morte. Quando eu falo para você que existe vida após a morte, ela é uma informação completa. Se você não sabia, eu estou informando isso para você agora. Eu estou contando, existe vida após a morte. Só tem 2 hipóteses. Se realmente existir, ela vai ser verdadeira. Se por acaso não existir, ela vai ser falsa. Uma das duas ela vai ser. Como nós não morremos ainda, nós não temos como ter certeza qual das duas é.
mas vai ser uma das duas. Portanto, às vezes, nós não vamos ter certeza se é verdade ou se é mentira, se é verdadeiro ou se é falso, mas nós sabemos que é proposição porque ela traz uma informação completa, ela possui um verbo aqui, ó, existir é o verbo, eu entendi tudo o que ele falou e ao pé da letra, ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa, não vai ter outra possibilidade. Então, proposição é toda sentença que traz uma informação completa para você e que obedece aos princípios fundamentais. Ela ou é verdadeira ou é falsa. E não pode ser os dois ao mesmo tempo. Quando eu falo de sentença, inclusive, é importante que você saiba que pode ser uma sentença matemática. Por exemplo, deixa eu limpar isso aqui para você e eu continuo com outras sentenças. Ela pode ser tranquilamente uma sentença matemática. Se eu venho aqui e digo assim, quer ver só? O número 2 mais o número 3 é igual ao número 5. Isso é uma proposição. Ah, mas cadê o verbo, Johnny? Tem verbo ali, cara. Tem verbo no sinal. E aí é muito importante que você aprenda esse tópico aqui, ó. Eu preciso que você aprenda que existem alguns sinais que eles têm intrínsecos um verbo. Portanto, sinais que já têm verbo, sinais com verbo. Quem são os sinais que já têm verbo, Johnny? O sinal de igual, porque o sinal de igual você lê assim, ó, é igual. Você não lê simplesmente igual. A leitura correta aqui é assim, ó, 2 mais 3 é igual a 5. A gente lê na pressa errado, né, cara? A gente lê 2 mais 3 igual a 5. Não! A leitura é 2 mais 3 é igual a 5. Então, o sinal de igual, dentro dele já tem o verbo ser. Aí eu continuo esse aqui agora, ó, é diferente. Quando eu coloco esse sinal, também já vai ter verbo dentro dele. Portanto, usou o sinal, pode ser que ali nós tenhamos uma proposição. Pode ser, e você verá porque eu estou falando isso. Esse sinal aqui, ó, que é o sinal de é maior ou igual, então, é maior ou igual. Nós temos verbo também aqui embutido. Quando eu uso esse outro, ó, é menor ou igual também, que tem o verbo é ali, aí eu coloco é menor ou igual, beleza? É menor ou igual. Aí eu tenho agora só maior, ó, esse sinal aqui a gente fala que é maior. Então também ele já tem verbo. E por último esse sinal que significa é menor. São os 6 sinais matemáticos, são os únicos 6 sinais matemáticos que tem verbo dentro deles. Quando você quiser criar uma proposição, quando você quiser criar uma informação completa matemática, obrigatoriamente vai ter que ter um desses 6 sinais que estão aqui. Eu posso vir, por exemplo, fazer o seguinte, ó. O número 1 mais o número 5 é maior do que o número 8. Pronto, é uma proposição. Ela é mentira, mas ela é uma proposição. Ó, que legal isso aqui, né? 2 mais 3 é igual a 5. Eu poderia perguntar o seguinte para você. Primeira pergunta que eu poderia fazer para você tranquilamente. Cara, 2 mais 3 é igual a 5. É uma proposição? Sim, é uma proposição. Porque é uma informação completa. Eu colocaria assim, ó. É proposição. Tem verbo ali? Tem verbo ali. Então você aprenderia o seguinte, ó, imagina só uma criancinha com 5 anos de idade, vem a professora e conta o seguinte, olha que legal, o número 2 mais o número 3 é igual ao número 5. Pronto, ele criou uma informação completa. Possui um verbo ali? Sim, possui um verbo aqui, ó, é igual. Aí agora uma outra pergunta, peraí, já que ela é uma proposição, só tem 2 hipóteses. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Nesse caso, qual dos dois que é? Ela é verdadeira. Porque realmente, cara, quando você soma o número 2 com o número 3, realmente isso vai dar o número 5. Portanto, 2 mais 3 realmente é igual ao número 5. Portanto, valor verdadeiro. Agora, quando eu coloco isso aqui, 1 mais 5
é maior do que o número 8? Olha que interessante agora, né? Primeira pergunta, é uma proposição? É. Eu estou contando a você que 1 mais 5 é maior que 8. Então a primeira pergunta que eu faço é proposição? Sim, realmente ela é uma proposição. A segunda pergunta que eu faço é, já que é uma proposição, ela é verdadeira ou ela é falsa? E você vem aqui e diz que ela é falsa, porque afinal nós sabemos que 1 mais 5 não vai ser maior que 8, cara. 1 mais 5 é menor que 8, 1 mais 5 é 6. 6 é menor que 8. Como que eu vou dizer que 6 é maior que 8? Então essa informação é falsa, certo? E aí tem uma linguagem para isso. Tem uma linguagem que eu preciso que você aprenda em relação a isso. Quando você diz que uma proposição ela é verdadeira ou falsa, a gente chama isso de valor lógico. Valor lógico é a primeira forma que os autores usam, ou eles também usam isso aqui, ó, aí depende a banca, tá? Valor de verdade. Então, quando ele pede qual é o valor de verdade, significa você falar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, por exemplo, aqui na tela, no quadro, na verdade, eu venho aqui e pergunto assim para você, ó. Essa proposição, qual é o valor lógico dela? Verdadeiro. Essa proposição, qual é o valor de verdade dela? Verdadeiro. Essa proposição, qual é o valor lógico dela? Falso. Ou poderia perguntar, essa proposição, qual é o valor de verdade dela? É o valor lógico falso. Então, o valor de verdade não quer dizer que tem que ser verdade. É uma das duas. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Faço mais exemplos, quer ver? Se eu venho aqui e digo para você o seguinte, ó. Curitiba fica no Paraná. Curitiba fica no Paraná. Eu perguntaria assim para você, meu irmão, temos aqui uma proposição lógica? Você diria sim, porque é uma informação completa. Você disse que Curitiba, definido, Curitiba, fica em algum lugar, fica no Paraná. Então, se você perguntar para mim se isso aqui é proposição, eu vou responder o seguinte, com certeza é proposição. Logo depois que você disse que é proposição, você tem que dizer o seguinte, bom, se ela é uma proposição, ela tem que ser um dos dois. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Você concorda que Curitiba fica no Paraná? Concordo. Então isso aqui é verdadeiro. Nós vamos dizer que o valor lógico é verdadeiro, que o valor de verdade é verdadeiro. Essa proposição é uma proposição verdadeira, valor lógico verdadeiro, valor de verdade verdadeiro. Agora se eu venho aqui para você e digo o seguinte, ó, Porto Alegre fica na Bahia. Porto Alegre fica na Bahia. Primeira pergunta importante, essa sentença aqui, esse conjunto de palavras aqui, é uma proposição? Claro, porque tem uma informação completa. Porto Alegre fica, é o verbo, em algum lugar. Tá, mas fica onde? Fica na Bahia. Essa é a informação. Tá, mas é mentira. Mas é uma informação. Pronto, tranquilo. Então, se eu perguntasse para você, isso aqui é uma proposição? Você ia dizer sim, isso aqui é uma proposição. Com certeza absoluta é uma proposição. E aí eu, na sequência, perguntaria para você, tá, se ela é uma proposição, ela vai ter que ser ou verdadeiro ou vai ter que ser falso. Qual dos dois? Nesse caso, como o conteúdo está errado, você vai dizer que é falso. Portanto, o valor lógico dela, o valor de verdade dela é o valor lógico falso, tá certo? Então, quando nós falamos em proposição, você tem que pensar sempre no seguinte, tem uma informação completa ali? Tem, tá. Achou o verbo? Achei, tem o verbo ali, é uma informação completa, clara, eu entendi tudo que ele falou. Legal. Segundo passo, já que ela é uma proposição, ela tem que ter o valor lógico.
ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. E lembre que em alguns casos particulares nós não temos como saber. Existe vida após a morte? É uma proposição. Como nós não morremos ainda, não tem como saber se é verdade ou mentira. Mas vai ser um dos dois. Ela não deixa de ser proposição por isso, tá? Na próxima aula, e claro, né? Sempre recorde, lembre muito bem dos princípios fundamentais. Recorde dos princípios fundamentais, lembrando que de modo geral são 2 e para a banca CESP, para a banca VUNESP, nós temos um terceiro princípio que é o princípio da identidade. Na próxima aula eu voltarei com as pegadinhas, aquelas sentenças que o autor tenta dizer para você que é proposição, mas nunca serão proposição. Ou porque não tem verbo, ou porque não transmitem informação, ou porque a informação não está completa, ou porque ofendem o princípio da não contradição, tá bom? Volto logo com a segunda aula aí, por enquanto foi um grande prazer, até a próxima aula, valeu!